Eu sou a Rafaela Dias. Eu sou a Rafaela Dias, mais conhecida como Rafa. Eu sou fotógrafa, especificamente fotógrafa de mulheres. O que faz o meu coração vibrar é a fotografia voltada para mulheres. Atualmente eu moro em Blumenau, fazem 5 anos que eu moro em Blumenau. Eu sou de Santa Catarina, mas eu viajei pelo Brasil, viajei por 17 estados brasileiros. Também viajei pela Índia e eu acredito que a minha história, ela acontece fora da fotografia e dentro da fotografia por conta dessas viagens. Eu sei que a fotografia ali na média dos meus 15 anos foi o que começou a reverberar em mim, e a minha mãe sempre me apoiou porque a minha mãe sempre quis que eu fosse artista. Ela via meu desenvolvimento artístico desde criança com as palavras, com os desenhos, e a fotografia, por ser arte, né, houve esse incentivo. Mas eu era muito nova e não tinha muita perspectiva, não tinha muita vontade, enfim. E eu fui para a faculdade e eu escolhi a faculdade de moda, mas eu lembro nitidamente que eu escolhi moda porque tinha a matéria de fotografia. Então foi o que fez eu escolher a faculdade de moda. Não deu certo moda e eu segui para viver minha vida. Parei a faculdade, fui morar sozinha. Boa noite a todos. Todos agora já sabem, sou a mãe da Rafa. Para mim é a Jéssica. Eu estou agradecendo a Deus hoje, mais uma vez, pela filha maravilhosa que Ele me deu. Eu agradeço a ela por ter me escolhido como mãe. Agradeço às mulheres que se deixaram fotografar por ela, que graças a vocês ter permitido esse trabalho da Rafa, estamos todos aqui reunidos, né, nessa conversa gostosa. E eu tinha um ideal que era fotografar todos os pores e nasceres do sol de Florianópolis. Mas eu nunca fiz isso. Não fotografei nenhum, na verdade. Não sei também se iria, porque no decorrer eu fui vendo que o meu negócio é fotografar pessoas, né? E isso foi ficando latente. Quando eu fui viajar, eu viajei sem câmera, sem celular, inclusive sem dinheiro, né? Então, foi muito uma vivência de pessoa para pessoa. O começo da minha viagem, das minhas vivências em outros estados, com outras culturas. Eu não tinha celular, então eu não tinha nem vivência com internet e não tinha esses registros, né? Muito da minha memória mesmo. Quando eu estava em Minas Gerais, onde eu fui monja, né, vivi uma vida monástica também, desapegada de todas as questões tecnológicas deste meio social, vamos dizer assim, e até mesmo artístico. Eu peguei a câmera emprestada de um amigo, porque eu falei, deixa eu fotografar aqui. Tava rolando um festival indiano e eu fiz algumas fotos de brincadeira, uma Fujifilm, eu lembro, uma qualidade incrível. Quando eu terminei de fotografar, uma mulher que eu nunca tinha visto, ela me falou, deixa eu ver como que ficaram as fotos, não sei o quê. Eu mostrei para ela e ela falou, ainda bem que você vai para a Índia, porque a gente precisa dos teus registros. E eu peguei e falei, mas eu vou sem câmera, porque eu não tenho câmera. E ela falou, leva essa emprestada. Mas eu não vou levar a câmera dos outros, né? Ela falou, mas com o celular já dá boa. Mas eu não tenho celular. E ela falou, quando tu vai? Eu falei, na semana que vem. Ela pediu meu endereço e uns 2 dias antes de eu viajar, ela me enviou uma Canon. Ela comprou uma Canon pra mim, era uma semi-profissional. E aí eu fotografei a Índia. E na Índia eu tive muitos processos emocionais de deslocação, mas ao mesmo tempo de uma entrega muito grande. E a minha melhor amiga, minha melhor companheira foi a câmera. Então eu fotografei a Índia de forma documental. Mas essas fotos ficaram armazenadas, né? Guardadas, poucas pessoas viram. E aí, quando eu voltei da Índia, eu continuei mochilando pelo Brasil e fotografei, né, de Minas Gerais, Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, na verdade, Espírito Santo, até chegar na Bahia. E aí eu perdi essas fotos, perdi cartão de memória, enfim, acabei não tendo os registros dessa viagem também. Mas alguma coisa começou a ficar mais latente, de que a fotografia ela estava tomando forma de verdade.
E quando eu voltei para Santa Catarina, eu voltei decidida a ser fotógrafa. Então eu voltei para cá com a intenção de trabalhar e fotografar. E eu ia para o Chile, a minha intenção era para o Chile fotografar surfistas. Eu nem gosto de praia. Bem perdida. Mas aí eu fui para um evento de mulheres, onde só tinham mulheres participando, e eu peguei a câmera de uma fotógrafa emprestada e ali o jogo virou. Eu pensei, eu acho que é isso que eu quero. E eu comecei a fotografar mulheres. E de começo, de forma, eu não vou dizer artificial, mas eu não tinha necessariamente percepção do que eu estava fazendo, mas eu queria conectar as mulheres e os seus corpos, era essa a intenção que eu tinha, de falar sobre a realidade de ser mulher. Hoje eu entendo o que eu faço, que hoje eu conto a história das mulheres através da fotografia, mas antes eu não tinha essa percepção. Só que já era latente, acho que artisticamente já ressoava. Tecnicamente eu sempre tive muita dificuldade com a fotografia, mas artisticamente sempre fez sentido para mim. Ela tá. Você está na parte da história dela, do crescimento dela. Obrigada. Obrigada mesmo. Nada como ver de perto sucesso. Hoje me passou o maior filme de vocês todas. Eu acho que outro ponto também é muito da gente gerar essa empatia. Tá. Quando eu comecei a entender qual era a minha fotografia e o que eu estava fazendo, né,
a construção que isso foi tomando forma, a fotografia que realmente, na minha percepção, é arte dentro do que eu faço, é quando eu adentro o emocional das mulheres. Então isso para mim sempre foi... A minha vida, ela acontece porque eu acredito no autoconhecimento, porque eu acredito na parte emocional que nos habita. No self, na existência, na alma, chame de como quiser, assim, mas nesse caos de existir, né? E a palavra causa, ela não tinha surgido ainda, mas sempre com essas camadas emocionais. Então, quando eu fotografo mulheres, a gente vai sempre para camadas até da psicologia. Então, dentro do meu método fotográfico, eu questiono elas sobre a história delas. Eu faço perguntas que fazem a gente entender quais são as questões que a gente vai retratar na fotografia. A minha, eu já fui uma criança trans, né? Desde criança. Então, porque eu já nasci com uma síndrome cromossômica que eu vim a descobrir faz uns 5 anos, através de exames mais. Então, a minha parede cromossômica, ela é muito vasta. Então, assim, eu não tenho os cromossomos que geralmente uma mulher biologicamente teria e que um homem biologicamente teria. Então, o meu corpo, ele foi se modificando à medida que ele ia crescendo. Então, de criança mesmo, eu já me considerava uma menina. Minha mãe nunca falou, você vai ser um menino ou você vai ser uma menina. Ela deixou eu ser a criança que eu era. Eu sempre busquei respeito e não aceitação desde pequenininha na escola. No entanto, com 13 anos eu deixei a escola porque eu sofria bullying, horrores, enfim, agressões, tanto de professores quanto de alunos. Mas com 13 anos eu tive que deixar a escola porque o meu corpo começou a se modificar sozinho. Eu comecei a ter seios, né? Então, e eu passei a parar de ter abusos físicos, né, de apanhar, né, dos mais velhos, e comecei a sofrer abuso sexual. Daí foi quando eu desisti da escola e fui realmente terminar meus estudos no SEJA, no Jovens e Adultos. E filmar travesti foi porque a palavra travesti é uma palavra suja que eles inventaram, né, e deram como suja na ditadura. Porque as travestis são mulheres trans, enfim, as pessoas LGBTs, mas mais em foco as travestis que foram realmente contra o autoritarismo da ditadura. Então elas foram à frente, né? Isso se fala muito pouco na história, né? Então eles utilizavam as palavras de travestis para se referir às travestis que moravam na periferia, que eram as travestis que não tinham acessibilidade, digamos, a uma hormonioterapia, a cirurgias plásticas, né? E a mulher trans se daria a mulher que conseguiria, a mulher trans, que era uma mulher trans que conseguiria colocar um silicone, conseguiria fazer uma modificação de rosto e tal. No entanto, que as duas palavras significam a mesma coisa, né? É como sinônimo, garota, mulher, significam a mesma coisa. Vai da autodenominação da pessoa. Eu me autodenomino travesti por resgate histórico das travestis que pavimentaram até hoje com sangue, com a vida, que a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, para que hoje eu pudesse estar aqui, né, para que hoje a gente pudesse estar fazendo esse projeto, para que hoje eu pudesse estar dentro da FUB, batendo no peito falando, eu sou travesti sim, e eu não estou pedindo respeito, eu exijo respeito. Então eu não coloco isso no lugar de, eu quero que vocês me respeitem, não. Vai ter que me respeitar, porque eu sou um ser humano, eu sou um indivíduo, socialmente eu contribuo com a sociedade em geral, com impostos e tudo mais. Então eu exijo o respeito, eu não peço respeito. Mereço viver, mereço cantar, andar em paz. Eu mereço que parem de me matar. Minha navalha carrega o fio da vida. Eles te moldam nesse aceitar ou não o seu corpo? Aspirando. Realmente só foi testando a luz, tá? Perfeito. Faz sentido o movimento do teu corpo pede. Isso é essencial. E a Rafa não, amiga. Não, obrigada. Não quero. Eu já sou fotógrafa, então eu já trabalho com uma arte que, de alguma maneira, ela é estática. Então, como que eu vou trazer movimento para ela de outras formas, sabe? Então, acho que por isso que mexeu tanto comigo essa questão de ter rodinha
E você trazer os quadros, exato, porque eu acho que daí conversa mais com aquilo que eu consigo imaginar. E buscando essas técnicas e fazendo isso nos ensaios, eu fui acessando histórias. Muitas vezes traumáticas, muitas vezes de abuso, muitas vezes não necessariamente num ponto negativo, mas ao mesmo tempo muito profundo. Então, a realidade mesmo. Então, nunca foi sobre fotografar corpos, foi sobre fotografar histórias, mas é hoje que eu tenho essa percepção. Só que é o corpo que conta a história. Então eles se interligam, né? Quando eu tive a intenção de fazer essa exposição ser a minha primeira exposição, ela tinha que ser sobre isso de forma bem intrínseca e de forma bem... não necessariamente caótica, mas quando veio a palavra caos, foi para representar que ser mulher é muito além do que a gente imagina. E é caótico ser mulher, dentro da sociedade que a gente vive, dentro do corpo que a gente vive. Tem várias nuances em ser mulher, tem a mulher com útero, a mulher sem útero, a mulher com vagina, a mulher sem vagina. Então, são muitas nuances, né? Então o caos ele nasceu com a intenção de aqui eu vou contar a história das mulheres de forma explícita, onde antes talvez eu tinha que fazer esse trabalho muito bem regradinho, porque não eram todas as mulheres que queriam essa percepção emocional dos seus corpos e das suas histórias, e o caos então ele vem para deixar isso explícito, né? Onde o caos e o feminino eles coexistem. Mas não que seja difícil ser mulher, não, é só imenso. Então quando eu penso em caos, eu penso em furacão, por exemplo, foi um elemento que eu trouxe bastante, do vento, que é este movimento. Então mulher é movimento, caos para mim é movimento. A exposição não é só sobre fotografia, é também sobre fotografia, mas é pra gente ter um momento de conexão, enfim, né? Então eu vou pedir a atenção de vocês agora para este corredor ficar aberto, para que vocês possam acompanhar a intervenção artística que vai ter aqui. Respirem, relaxem, tô falando isso pra mim mesmo. E aí vieram 4 palavras a partir do caos, né? Que são palavras que eu uso muito no meu trabalho, que é cura, aceitação, ousadia e superação. Então, essas palavras elas representam aquilo que eu acredito dentro do feminino, mas também representam o que eu acredito dentro do meu estilo de vida, né? Claro que no processo de construção do caos,
Com a ajuda da psicóloga que a gente teve no processo, que ela ajudou não só as mulheres que fizeram parte, mas me ajudou também, me ajudou a entender sobre essas 4 palavras. Então eu entendi que muitas vezes dentro da fotografia eu também tentei curar essas mulheres. Depois dessa exposição, depois de todo este processo construtivo, eu entendi que eu não sou responsável por curar nenhuma mulher, mas que eu posso talvez mostrar que existe esse caminho, o caminho da cura, o caminho do acolhimento, da ousadia ou da superação. Dentro de uma faculdade em Blumenau, né? É uma que a gente só consegue ter noção das camadas sociais, dos preconceitos sociais, quando todo mundo reconhece os seus privilégios. Incentivar todos vocês sempre a pedir ajuda, sabe? Tem vários canais nesse encarte que a Rafa distribuiu, tem um link que dá acesso a vários canais de acesso à terapia. Alguém representando mulher negra, alguém mostrando voz para a galera. E a Rafa trazendo isso é uma oportunidade grande também para as pessoas enxergarem além, não só na frente da gente, mas o que está atrás. É um prazer ter vocês todos aqui hoje, podendo ver o nosso caos. Eu acredito que todo mundo tem um caos, né? Se elas vão seguir por esses caminhos após uma experiência fotográfica, é uma escolha delas. E não porque a minha fotografia faz isso, mas porque a arte pode fazer isso, porque o se expressar pode fazer isso. Quando tu assume um lugar no mundo, tu se posiciona perante a tua história. Porque quando a gente fala de mulheres, muitas vezes a gente fala de mulheres em segundo plano, mas quando eu assumo o meu papel como mulher na sociedade, na minha própria vida, então eu começo a ter possíveis autonomias de transformação, de posicionamento, de contar a minha história, de ser vista, de ser aceita, de me aceitar, de me ver, de me posicionar e tomar este lugar como meu, eu pertenço. Este mundo me pertence, eu pertenço a esse mundo, a gente coexiste. Mana, sobre ser mulher negra, né? Isso já te incomodou em algum momento da tua vida? Já. Quando eu sofria racismo, eu tive um negócio tipo assim, eu não gosto de ser negra, sabe? Tipo, eu gosto da minha cor. Teve um período ali de aceitação fodida, tá ligado? Até, eu me aceitar mesmo, sabe? Porque eu não tinha aquela rede de apoio, tá ligado? Tipo, feminina ou negra, até mesmo na minha família, não tinha. Então eu tive que trabalhar isso eu mesma no decorrer do tempo. Depois da minha adolescência ali, acho que nos 16, 17, eu comecei a me aceitar de verdade, sabe? Falando, eu sou negra, eu tenho orgulho de ser negra e eu amo ser negra. Tanto no meu cabelo também, sempre quis alisar ele, quis deixar ele liso, nunca me aceitei no meu cabelo e me aceitei eu, sabe? Então teve esse processo de negação da minha cor, de quem eu sou. Quando eu entendi que essa exposição ia acontecer com este nome, com essa dinâmica, né, para ressaltar a história das mulheres dentro de Blumenau, acho que isso é bem importante ser dito, porque a gente está representando o caos feminino dentro da cidade de Blumenau. Então a gente teve a escolha das mulheres, né? A gente fez um questionário para selecionar elas, mas nisso a gente teve ali algumas inscrições e na hora de escolher foram escolhidas mulheres que fazem muito sentido com coisas que a gente precisa olhar dentro da cidade que a gente mora, dentro do estado que a gente mora. A intenção, é claro, é levar o caos feminino para outros estados, para outras cidades, para a gente representar outras histórias. Mas dentro deste contexto, a gente escolheu uma mulher negra, a gente escolheu uma mulher trans e uma mulher com câncer de mama. Talvez a mulher com câncer de mama, a gente consegue ver que não necessariamente é um problema dentro da nossa cidade, mas é um problema dentro do feminino, né? É um problema que ele precisa ser visto. E eu, particularmente, sempre vi processos, fotografias
incríveis, maravilhosas, de mulheres superando o câncer de mama. Mas dentro do caos a gente falou de uma mulher que não está conseguindo superar isso emocionalmente. Ela não tem mais o câncer, ela se curou do câncer, mas ela está em processo de cura emocional e está em processo de cura da cicatrização dos seios, né? Ela teve câncer nas 2 mamas. Então a gente está falando de uma outra perspectiva, que é a não aceitação, a não superação. E normalmente nos ensaios fotográficos que a gente vê sobre mulheres com câncer de mama, a gente está vendo mais desse auge da superação, que ele é bonito, ele é necessário, mas nem sempre é o que realmente acontece. Então a gente retratou uma outra camada, uma camada às vezes mais difícil de ser vista, tanto que a foto que a gente percebeu que teve mais impacto dentro da exposição em si foi a foto desta mulher, porque é uma fotografia triste de se ver. Eu mesma, quando editei essa fotografia, eu chorei e fiquei com medo de postá-la, expor ela, né, no caso. E eu falei, cara, mas será que eu vou colocar esta foto para ser exposta? Mas a arte também é para incomodar, é para fazer você pensar, é para você fazer refletir, né? É para mexer com camadas que muitas vezes a gente não quer olhar. Nisso, né, quando a gente teve a fala da Natália dentro da vernissage, a presença dela, ela vendo sua própria foto, foi um impacto que eu não conseguia mensurar que aquilo aconteceria. Tanto do que ela falou, quanto do que como ela reagiu à própria foto, ou como ela demonstrou que ela precisava ser vista, ela precisava ser retratada, e era essa dor que ela queria mostrar para as pessoas, e o quanto que foi impactante as pessoas receberem isso. Né, o quanto a gente viu, que para mim me surpreendeu, foi a quantidade de pessoas que choraram durante a fala da Natália, homens que se motivaram pelo caos feminino, que eu acho que esse foi um ponto bem importante, a gente ter os homens nesta posição de percepção, de emoção, para que talvez, por exemplo, um relato que eu recebi de um menino que estava na exposição, ele falou que a tia dele teve câncer e que ele nunca imaginou que a tia dele estava passando por isso. Ele falou que era até um assunto que não era mais falado. Ela se curou e tal. Ele falou, cara, agora eu consigo entender a camada para onde ela foi. E dentro de Blumenau, eu acho que aí as camadas que a gente fala bem especificamente daqui é quando a gente traz uma mulher travesti e a gente traz uma mulher negra. Que a gente, dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, dentro do nosso país e do mundo, obviamente, mas aqui é onde a gente tem o racismo de forma muito explícita e a homofobia também, e a transfobia também, né? Então ela vem como uma mulher travesti, né, como uma mulher trans para se posicionar e falar, cara, este espaço também é meu, eu pertenço aqui. Então eu acho que quando a gente fala sobre caos feminino e a gente traz uma mulher trans, a gente não só levanta uma bandeira, a gente não só abre uma porta, a gente se reposiciona sobre o que é ser mulher. Então eu acredito que a gente conseguiu fazer com que mais mulheres repensassem sobre isso. Né? Uma mulher que é matriculada na FURB, né? Nessa faculdade que é tão bem vista dentro da cidade, e é mesmo, tem todos os seus privilégios, mas que ela não está ali por privilégio, ela está ali por luta. Então o quanto que é selvagem, né? O quanto ela precisa gritar e se expor dentro desse lugar e conquistar esse lugar todos os dias. E a gente vem com uma mulher negra que é natural aqui do sul do Brasil, mas que ela percebe que muitas vezes ela está dentro dessa minoria. E sim, dentro da nossa região ela é uma minoria em questão de quantidade dentro da nossa região, mas não dentro do nosso Brasil, não dentro da nossa verdadeira história, né? Então a gente traz e posiciona ela, quando a gente coloca a foto dela sendo também uma das primeiras da exposição na entrada, é para mostrar que aqui é o lugar dela. Esta cidade, esta mulher precisa ser vista aqui dentro, precisa ser valorizada a beleza dela, né? E também foi um ponto muito importante, né, trazer a beleza desses corpos, do corpo negro, a beleza do corpo trans, né? E a beleza que a gente muitas vezes só não quer ver, não é que ela não existe, a gente só não quer ver. Porque a gente está ligada em alguns padrões. A Nathalie, que é a mulher negra, ela não se via como uma mulher bonita.
E os olhos dela sempre foram um ponto muito difícil de aceitação para ela, mas foi o que mais impactou as pessoas que viram as fotos dela, foi o olhar dela. Então, acho que a gente conseguiu representar dentro dessas apenas 3 mulheres, a gente conseguiu representar uma camada muito grande, o quanto era necessário que elas fossem representadas, quanto era grande esta necessidade delas serem representadas. Então, eu acho que esse seria um ponto importante, assim. E a todos que estão aqui, uma honra mesmo. Não só por mim, mas por todas. Parabéns para você.